que esse livro tem de diferente dos outros que você já fez? O que você acha que esse material diferencia para você? Eu acho que todo livro é um trabalho em equipe. Esse eu acho que foi bem mais. A gente teve várias pessoas que iniciaram o livro, começaram na pesquisa e depois saíram e entraram outras pessoas. A entrada do Pedro no livro foi muito rica, porque ele já tinha um contato mais forte com a obra do escritório. Faz 30 anos, no mínimo, que eu acompanho a produção do escritório. Sou interessado, né, pela arquitetura e, claro, primeiro pelo escritório. O escritório começou muito pequeno, nos anos 70, e eles faziam casas, né? Eles faziam cenografia de publicidade. Aí eles inventaram também uma coisa que é Companhia Oriental de Tapetes, eles começaram a desenhar tapetes. Eles são muito interessantes porque eles convidavam designers para desenhar os tapetes, aí eles faziam uma exposição. Então, assim, a gente vai vendo eles crescendo, né, dentro do projeto também, né? E sempre com muito desenho, com muito chão também. O Jorge e o Jean conduziram o escritório ao longo do tempo. Eu diria que, de certa forma, ele é o misto entre essa capacidade de assumir novas formas, que trazem novos riscos, mas, ao mesmo tempo, uma certa indisposição, porque quando você conhece eles, você sabe que eles têm uma indisposição de simplesmente assumir um risco, porque pode ficar interessante. Você sabe que, quando você conhece o Jorge, quando você conhece o Jean, você sabe que eles vão propor algo novo, mas não que seja um risco. E é um desafio você entender, né, como passa e como é esse processo criativo deles e como é esse processo de análise entre você simplesmente sugerir algo novo e você realmente propor algo que seja original. Aí você olha os 50 anos de projeto e você olha as residências que eles fizeram, as agências bancárias, Terra Brasilis, depois tantos outros, mas vou dar destaque para o Top Towers, para o Brascan, né? Você abrir para a cidade um térreo daquele, você vê quanta coragem tem no trabalho deles. E você consegue então começar a ler e falar, pô, tem um vanguardismo no trabalho deles, mas tem também uma ação muito responsável, porque com certeza eles não conseguiriam ter feito tantos projetos interessantes, né, que fosse simplesmente um teste ou uma aventura. Acho que eles conseguem mostrar que é possível fazer uma arquitetura ao longo do tempo que vá se reinventando e vá estar em constante transformação e reinvenção, e propor, né, novas formas de se fazer, de se morar, de construir, sem ser uma aventura. Mas quando eu vejo o livro, eu imagino que deve ter sido uma aventura e tanto para eles fazer tudo isso. Quando a gente começou a editar esse livro, a gente já recebeu o texto da Maria Alice Junqueira, que era um texto histórico. Esse texto histórico deu um pouco o fio condutor para a gente começar a pesquisa. E uma das coisas que a gente queria é justamente colocar na universidade esse livro, a gente apresentar a KV para os estudantes, né? E uma das maneiras que a gente, na editora, a gente encontra para fazer isso é convidar professores, arquitetos, críticos, para fazer Tem uma leitura crítica. Uma leitura crítica da obra. Tudo muito gratificante. Eu, quando comecei o livro da KV, eu conhecia uma coisa muito superficial deles. E você vai entrando e você vai conversando, né, com o Jorge, foi muito engraçado, porque, assim, eles querem, né, opinar, né, tal, eles opinam. Mas aí um dia eu falei, olha, você é o objeto. Você pode opinar, mas eu tenho um limite para isso, né? Não é, né? Você não é o livro. Aí toda vez que ele fala comigo, olha, você falou que eu era o objeto, né? Não, mas ele é o objeto, né? Daí ele fica meio sentido assim, mas eu vou opinar. Eu tive a liberdade de eleger 3 edifícios para desenvolver os argumentos que eu acho que é importante para a cidade de São Paulo, né? Quais os edifícios? O primeiro é o edifício da Brascan Century Plaza, no Itaim, que era um edifício que oferecia, naquela altura, algo que era bastante raro. Uma provocação urbana, na verdade. Esse projeto entra
num tipo de relação com a cidade de enriquecer a experiência urbana, criando percursos, estabelecendo um outro gradiente entre o público e o privado. Os outros dois projetos, quais Os outros foram? dois é o Top Towers, uma esquina que pega dois grandes eixos visuais, né, o Espigão da Paulista e a Avenida Entrincheirada. É um projeto mais simples, né, de custo menor, do mesmo empreendedor, né, da Brascan também, mas ele tem um trabalho muito elaborado de construção de um marco visual, sem ser necessariamente pelo volume ou pelo gigantismo, pela altura, mas por um atributo de jogo plástico, quase um painel de arte moderna e concreta, que tem uma presença importante assim, nesse assunto. O terceiro projeto é agora sim um recente, que é o edifício Platina, e aí tem um contexto, né, o contexto de reurbanização de uma rua, no Tatuapé, de se fazer uma rua com traffic calm, com outra relação urbana ali naquela região, e uma região que é paralela assim às grandes vias de transporte de maior, vamos dizer assim, de maior deslocamento humano, né, talvez do mundo. O Jorge Koenigsberger fala sempre desse trabalho do escritório, que tem um conceito, tem um propósito. A ideia de marco visual, ele retrocede à colonização portuguesa. É um exemplo que o Le Corbusier usa para falar do sentido do vertical perante o horizontal, né? Da leitura do espaço. Especificamente no livro do AKV, quando você viu que o material que você tinha em mãos para poder fazer a publicação, o que o material te falou? Bom, primeiro é de uma diversidade enorme, né? É uma coisa. Segundo, dois exímios desenhistas. Os Além de desenhos são lindos. arquitetos, eles desenham super bem, né? Sim. Eu sou formado em arquitetura também, né? Mas aí você vê e fala, cara, como esse pessoal desenhava, velho. Bicho, é muito bonito. A matéria-prima que vocês tinham, ela era muito variada. Vai desde croquis feito à mão até render, né? Sim. Até material gráfico, até fotografia, texto. Como que você conseguiu costurar isso para dar uma forma harmônica? Você tem alguns aspectos técnicos nisso, né? Não é uma questão de criatividade exatamente. É uma questão de entendimento desse material e de trabalhar com estruturas. Esse projeto especialmente, ele é meio jazzístico, assim, sabe? Você tem a base musical e você tem improviso em cima disso. Exatamente. Você tem a estrutura toda montada, o tema montado e tal, e você vai improvisando em cima dessas estruturas, conforme o material te responde, vai dialogando com ele. Quando você tem muitos autores, a norma diz que você deve citar o principal, ou no nosso caso são os principais, o Jorge e o Gianfranco, et al. Né? Quando uma obra tem muitos autores. Então, esse nome é isso, ele é reconhecer que existem dois autores principais dessa história de 50 anos, ao mesmo tempo de que existem muitos outros, né? Que estão então contemplados na capa. Né? Então, esse é o manifesto. E esse aqui parece que são desenhos do Jorge, mas estavam na casa da minha mãe. Dava para fazer um livro só de desenhos. Assim. É esse sim. Apesar disso ter virado o projeto central da minha vida, o que foi mais legal, eu acho, de tudo isso foi ter construído isso com outras pessoas, né? Principalmente com a Silvana. Teve nesse livro uma troca muito rica
entre os arquitetos, os editores, os organizadores, os fotógrafos, né? O Pedro, né? Que sempre com muita paixão fazendo todas as fotos, o Nelson, que já tinha feito há muito tempo os ensaios e as fotos eram em cromo, aí ele teve que tratar e estava manchada. Então, assim, tem o cara que trata, né, as imagens, que é o Jorge Bastos, né? O livro tem 800 imagens, então foi tratada imagem por imagem. E o Darkon, né? E todo mundo, a revisão, a tradução. Então é um livro com muitas mãos, eu acho. Da arquitetura enquanto produção cultural, que você vê as variações ao longo do tempo, que são variações de técnica, né? Que tem a ver com o contexto sociocultural, a mudança das tecnologias, e isso tanto na produção do projeto em si, na representação da arquitetura e na produção da obra. Então, as variações de material, de o que mudou, né? Cara, eu acho que isso é a coisa central nesse livro, na verdade. Olhando assim o livro, como ele ficou, eu acho que mais do que falar da Königsberger Vanuk, cara, isso me toca mesmo, assim, que acho que a gente conseguiu falar da arquitetura brasileira. Da arquitetura brasileira, né? Isso, a Königsberger Vanuk, para mim, ela é a arquitetura brasileira. Agora eu estava pensando ontem, viu, Jorge, quando estava olhando esse livro, né, que é só alegria, né? Mas eu fiquei pensando quanto chá de cadeira, meu, não ficamos tomando em antessala de cliente que chama o arquiteto e deixa o cara 1 hora esperando porque está em outra reunião. Quantas vezes? Eu vou te dizer, olha, a gente tem nesse porque livro... depois que você vê tudo bonitinho assim, porra. Esse livro aí tem mais ou menos 90 ou 100 projetos. Nós temos milhares de estudos e projetados, só listado no livro, no final, a obra, tem 1000 praticamente. Vou te dizer um negócio, a gente tomou muito mais bolo do que pegou projeto na vida. Neoclássico nos 80, 90, né? É. A gente ficou muito tempo sem fazer residencial por causa disso. Mas antes tinha estilo mediterrâneo, tinha... Sempre teve a cafonice... Símbolos de status de uma civilização nova. Então precisa ir lá pescar no neofaraônico, neo não sei o quê, eu ficava brincando. Aliás, vocês viram o Estadão desse fim de semana, você viu? Fizeram uma reprodução de Machu Picchu no resort. Então, agora é neo-inca. Mas quando eu comprei no domingo, eu telefonei pro Jorge, que morava naquele prédio ali, no segundo prédio. Falei, Jorge, vai pra janela e olha pra direita. Aí eu fiz, oi! Aí o Jorge falou, o que você tá fazendo aí? Eu tô morando aqui. Foi muito engraçado. Nós tivemos essa experiência, por exemplo, no mundo mecânico ainda, com agências bancárias. Você pensa um tempo onde a cara do banco agência, né? era a arquitetura dele. Qual era o desafio de fazer uma agência? O que vocês pensavam? Qual que era o... A agência é interessante, porque como o programa da agência é relativamente repetido e não muito complexo, para nós, nos anos que nós trabalhamos com isso, e tinha que trabalhar com muita rapidez e intensidade, foi um exercício de prática de arquitetura e diversidade e soluções diferentes em tempos muito curtos. Deu uma prática espetacular para a gente, né, Jean? O Brasil inteiro, fizemos 70 agências de banco
E tinha uma coisa, o pessoal não ficava regulando muito grana, então você podia fazer uma coisa muito bem feita, se preocupando com insolação, com acústica, era muito legal. Mas olha, era puxado, porque a gente trabalhava mais com o Banco Comindi, o Banco Comércio e Indústria de São Paulo. E eu viajava com um diretor do banco, o banco tinha um monocommander, e a gente ia embora, ia para Porto Velho, parava, ia longe para Burro. Tinha que abrir agência. E assim, toda vez que parava em algum lugar que tinha agência, a primeira coisa que o gerente fazia era levar a gente numa churrascaria, porque nesses lugares só tem carne. E aí comia aquele bifão assim, farofa, uma cerveja e tal, aí voltava para o Commander, que não era pressurizado. E dava um sono. Dava um soninho bom, né? E o diretor, era um senhor já mais velho, não parava de falar. Você sabe que eu aprendi a dormir de olho aberto? De um lado só. Eu dormia desse lado, que esse outro fazia assim, ó. Te juro, cara. Aprendi, porque não aguentava. Como é que começou a parceria do Daniel com vocês? Eu sempre tive uma certa atração por gente que não é normal. Você precisa tirar o melhor. Com os pares, né? E o Daniel realmente é fora da caixa. E nós conseguimos construir uma visão de futuro empresarial, sem violentar minimamente nossas crenças, nossos valores e nossa história, entendeu? Então isso é espetacular. 2 tios e um moleque, quase isso, né? Rolando muito bem. E esse mix que a gente criou, e usando os skills do Daniel também, deu uma mistura muito poderosa para nós agora, isso. Funcionou muito bem, está funcionando muito bem. Você já tentou escrever num desses? Você é canhoto. Para você é até mais fácil, né? Como que você acha melhor? Fala, para mim tanto faz. Para nós dois escrevermos? Eu acho que ou faz um em cima, outro embaixo, ou você faz um trecho aqui, a gente reserva uma metade. Então, mas eu escrevi assim. Deitado? Escrevi assim. Será que tem a ver? Deixa eu ver. O cara abre o livro, tá uma dedicatória assim. Não faz, o cara lê. Fala como você prefere, pra mim tanto faz. Escreve assim então. Eu acho. Tá bom. É ruim pra você? Não. Pra você é até melhor, que você é de direito. Pra mim é pior. É verdade. Tá bom. Então começa. O ACB ela não veio também. Tá, Deixa eu pensar. Posso escrever? Claro. Foi? Jean escreve. Jean francês. Eu não tenho nada de francês, mas o nome não tem.